Olá, amigo do Notícias Agrícolas, nós estamos de volta com a nossa programação, agora para a gente falar um pouco sobre o mercado de café. Nas duas últimas sessões lá em Nova York, a gente teve um movimento de alta, o mercado encerrou com as altas expressivas, porém, retomando essa semana, após o feriado de ontem nos Estados Unidos, o mercado encerra mais uma vez com quedas de mais de 200 pontos nos principais contratos. Para a gente entender o que está acontecendo nesse cenário, a gente vai falar hoje com o analista de mercado João Santaella, que fala com a gente direto de Patrocínio lá em Minas Gerais. Seja bem-vindo, João, a Notícias Agrícolas. Bom, boa tarde a todos os produtores desse Brasil, estamos aqui à disposição. João, a gente encerramos a semana passada falando sobre altas, que tudo indicava que o mercado estava começando a ter uma recuperação diante dos preços que a gente vem sofrendo desde o início desse ano. O que aconteceu hoje para a gente registrar essas quedas? Então, nós tivemos alguns fatores aí que eu acho que acabou pressionando o mercado, né? Um deles é o petróleo, o mercado de café vinha acompanhando alguns fundos, né? Na verdade é o seguinte, os fundos de investimentos, eles trabalham geralmente juntos. Então, por exemplo, você tem um fundo de café, mas esse mesmo fundo que opera café opera petróleo, soja, milho, algodão. E aí o petróleo acabou realizando hoje, eu acho que o café acompanhou mais em função disso. Também teve o dólar, né, o dólar comercial, ontem fechou a 4,33, hoje fechando perto de 4,36. Então, dólar alto força, né, melhora um pouco as exportações e aí força o preço do café para baixo. Tá. João, a gente também iniciou o dia hoje pós-feriado lá nos Estados Unidos com uma notícia que a Apple poderia ter problemas por conta do coronavírus, mais uma vez. A gente ainda está debatendo muito esse assunto lá na China e o que acabou movimentando também todas as bolsas lá fora. Isso pode ter influenciado também nos preços do café hoje? O coronavírus ainda tem alguma influência diante da Bolsa de Nova York? Tem sim, porque na semana passada, como você estava falando, né, o mercado vinha de uma recuperação forte, né, a gente estava comentando também que no gráfico o café fez a gente chama de fundo, né, na região dos 95, 100 dólares, o mercado recuperou, foi para 1,10. E aí, com essa recuperação, né, na semana passada, na terça-feira, como você estava falando, do coronavírus, né, uma das agências de research, né, de pesquisa, que é a FOLIT, né, uma agência bem respeitada lá fora, eles disseram que na terça-feira que o coronavírus na China irá prejudicar os resultados, né, das cadeias de café lá, né, então no caso a Starbucks, né, essas grandes torrefadoras, né, grandes lojas de café. E aí, só que aí eles soltaram nesse mesmo comunicado que iria ter um impacto um pouco limitado na demanda global, né? Quer dizer, o consumo continua tranquilo nos outros países, lógico que teria afetado com a China, né? Mas como você falou, quer dizer, o coronavírus acaba afetando outros mercados, né? Como o petróleo, como as bolsas lá fora, né? Dow Jones, e aí o fundo de investimento que está, sei lá, vendido ou recomprando posição vendida, né, como o mercado vinha caindo forte, o fundo aumentou a posição vendida com mais de 10 mil contratos na semana passada. O mercado começou a corrigir, né, começou a subir, o fundo com certeza comprou. E aí aproveitou hoje, com certeza, geralmente quando o mercado cai assim 200, 300, 400 pontos num dia, o fundo aproveita para vender, né? Que mais? Então, você tem essas notícias que acabam influenciando. Você tem, por exemplo, as exportações brasileiras, que foi uma notícia altista, que vem realizando, né? Tá, a gente falando então para a gente Exportando menos. entender, João, falando um pouco de semana passada, a gente teve as questões dos números de exportação brasileira, que você está passando para a gente, que é uma movimentação altista. A gente teve, muito se falou também sobre as chuvas, mas o que os gráficos indicavam para essa semana? A gente já tinha previsto, porque todo mundo falava que poderia ser uma movimentação de recuperação do mercado. Como que você analisou isso durante esses dias? Isso. Como você está vendo aqui, eu estou mostrando aqui na tela para vocês, né, um gráfico do Café Nova York, esse ainda do mês de março. Mas, como você falou, o mercado vinha no final de outubro e começou a fazer essa recuperação, né, saindo de 98, veio para 1,40. No final do ano, dia 23, antes do Natal, o mercado começou a realizar, ali começou a aparecer as vendas, na região de 1,30. O físico estava beirando R$570, né, quase R$600 uma venda futura. Então, o produtor aproveitou para vender muito aqui na região de topo, o mercado realizou. Aí começou a recuperação aqui no finalzinho agora início de fevereiro, né? O mercado veio para 1,
pulou para 1,10. Se ele continuar subindo, o próximo patamar seria aqui na região de 117, mais ou menos, 120. Então, o mercado iria voltar para os patamares que ele estava no final do ano passado, né? 1,25. Que foi quando a gente teve aquelas altas, né, João? Isso. O mercado deu essa Tá. recuperação aqui, saindo de 1,10, de 1 para 1,40. Tá, e esse fechamento de hoje, ele muda a perspectiva de alguma maneira? Não. No curto prazo, eu acho que ele só mudaria se ele ficasse abaixo da região de 1,2, $1 mais ou menos. Ainda, por enquanto, a tendência pode ser mais como uma realização de lucros, né? Tá. Como aqui foi. Também nos últimos dias, João, a gente teve dias que o contrato março, o principal contrato, ele ficou abaixo do 100, que foi uma situação que preocupou também os produtores, preocupou de modo geral pela questão de lucro. Você acredita que a gente não quebra essa barreira de novo, que a tendência é continuar em alto? O que a gente pode falar para o produtor? Então, para o produtor, né, a Somar Meteorologia soltou na segunda-feira que é a média de chuvas, né, agora, principalmente aqui em Minas Gerais, foi 102 milímetros na semana passada, quer dizer, subiu 248% da média histórica de chuvas. Eles disseram que isso atrapalha um pouco a maturação dos grãos, quer dizer, não sou agrônomo, né, mas convivo com agrônomos durante toda a semana, né? Mas eu acho que para o produtor ele tem que aproveitar as altas, né? Por exemplo, semana passada eu vi produtor aproveitando, né? Essa última máxima aí na quarta, quinta-feira passada, vi produtor aproveitando para vender um pouco café a R$500, né? Um café fino, né? Café pica corrida, peneira 17, 18, estava vendendo nessa região dos R$500. Então, agora para o mercado físico normal estava 460, 470, né? Então, é o que eu acho. Se o mercado voltar a subir, ele tem que fazer isso, vai fazendo venda de escala, como a gente sempre fala, né? Toda vez que eu sou entrevistado aqui com vocês, sempre falo, né? Para o João Batista, para vocês também, que o produtor tem que ir fazendo escalinha de venda. Mas a gente continua com aquela sensação de uma possível recuperação, João, para os próximos dias? Então, essa queda de hoje eu vejo mais como uma realização de lucros, normal mesmo. E como eu falei, o mercado tem que ficar, pelo menos, ainda mantendo acima da faixa de 1,5, 1,2 dólar, $1,02 por libra-peso. Tem que ficar, por enquanto, nessa faixa aí. Tá. Caso contrário, aí sim. Mas eu não acredito que ele volta a perder os $100, não. Eu acho que ele deve respeitar esse patamar psicológico, né? Sim. Em questão de negócios... E aguardar as próximas notícias. João, você tem acompanhado... você já citou para a gente que o produtor aproveitou para fechar negócios na quinta e na sexta-feira, que foram as altas, e o mercado físico interno, ele andava também um pouco travado por conta dos preços abaixo do que os produtores precisavam. Ele também deu uma movimentada nesses últimos 2 dias. Como é que foi? Não, o que como eu comentei com vocês agora há pouco, o mercado ele aproveitou essas altas para fixar um pouquinho o café dele, para vender um café um pouco melhor, né? Vender um preço de físico, bebida, né? As bebidas melhores, conseguiu vender, né? Na região aproveitou o dólar, né? Com o dólar 4,30, então ele conseguiu vender um preço do café um pouco melhor, né? Ele conseguiu vender o café, como eu comentei, a R$500. Aqui, ó, peneira dura 14,16, sul de Minas, chegou a sair a R$515. Um cerejo descascado, R$510. Então, o produtor aproveitou esse movimento. Ele aproveitou essas altas. Hoje, né, lógico, o mercado está um pouco mais abaixo. Ou está mantendo aí, né, nessa faixa dos 500. Então, é o que a gente fala para o produtor. Tem que aproveitar e aqui no Cerrado a gente tem geralmente conversas aqui em torno de 400, né, 380, R$400 o custo de produção, e o mercado está R$100 acima. Então, quer dizer, o produtor tem que aproveitar, mesmo que seja um pouquinho, mas vende um pouco a 500. Se o mercado subir mais, vende a 530, 550, 570, mas vai vendendo aos poucos, né? Tá. João, eu agradeço a sua companhia mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas. Eu deixo agora aquele espaço para você deixar o recado para o nosso amigo produtor. Fica à vontade. Então, o espaço é como eu comentei, no geral, né? O produtor tem que aproveitar, né? Como você falou, né? Ficar de olho nas notícias ainda, ficar de olho sobre o coronavírus, né? Porque acaba afetando no curto prazo, né? O movimento dos mercados mundiais. A tendência ainda é que os preços ainda estejam positivos ainda para o produtor. No curto prazo, o mercado ainda deve seguir
como eu acabei de falar, né, vulnerável aos investidores, às oscilações externas. Aproveitar para vender um pouco as bebidas melhores, a chance de algumas distorções, né, movimentando o mercado, como a gente teve hoje. E aproveitar a alta do dólar, né, essa alta do dólar para fazer uma fixação cambial ou fixar o café numa venda futura para 2020, 2021 e aproveitar esses momentos aí. Legal, obrigada, João, pela sua presença. Até a próxima. Até a próxima. Bom, essa foi a nossa notícia com o João Santaella, ele é analista de mercado do café, ele trouxe para a gente que o mercado registrou essa baixa hoje, mas que os gráficos, a situação tende a continuar sendo positiva para o mercado como um todo. Ele trouxe para a gente que hoje as baixas foram motivadas muito possivelmente pela questão do coronavírus, que derrubou outras bolsas lá fora e, consequentemente, acaba também derrubando o mercado do café. Eu agradeço a sua companhia, em breve nós estamos de volta.